Vou ser mais breve do que no ano passado, prometo. E tenho alguns slides que quero passar e esta primeira parte eu vou passar rápido porque é apenas para pensarmos, para nos colocarmos um pouco no lugar dos esquecidos. Todos nós já nos esquecemos de coisas, das chaves, de um guarda-chuva, principalmente quando chove de manhã e à tarde não está a chover, lá fica o guarda-chuva esquecido no lugar onde o deixamos. O telemóvel, graças a Deus quando nos esquecemos do telemóvel, como viram na semana passada, não foi? É uma bênção esquecerem-se do telemóvel. De uma guitarra, aconteceu-me isto há mais de 20 anos, esqueci-me dela no comboio, lá foi. O saco com a roupa para a semana toda também já me aconteceu. Já nos aconteceu certamente não nos lembrarmos da senha. Isto com o passar da idade cada vez mais vai acontecer. Não me lembrar da senha do Facebook ou do e-mail ou do que quer que seja, ou até do código do multibanco. Mas esquecemos de alguém. Esquecermos do aniversário? Ou esquecer-me de ir buscar o Lucas à escola? Pode acontecer. Pode acontecer esquecer-me do nome de uma pessoa? Ou de onde é que conhecemos uma certa pessoa? Ou podemos esquecer do filho em casa, né? Quando vai de férias? E as consequências podem ser pequenas. Tudo pode-se resolver. Mas o que dizer daqueles que se esquecem, voluntária ou involuntariamente, muitos deles voluntariamente, dos seus idosos, nos hospitais, nesta altura de Natal e noutras. E outros esquecimentos podem ser trágicos, como aqueles pais que eu não me precipito em criticar, que se esquecem dos seus filhos no carro, e nós temos visto vários casos de pais que se esquecem dos filhos nos carros e eles acabam por morrer. Ou seja, ser esquecido é algo que pode ser não ter consequências muito graves, mas pode ser absolutamente trágico. Qual será a sensação de sermos lembrados ou sermos resgatados? Provavelmente conhecem a história do resgate do soldado Ryan, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, em que este jovem, o soldado Ryan, vai ser resgatado por um grupo de soldados que entram pelas praias da Normandia adentro, à busca dele, e certamente é uma sensação de gratidão da parte deste homem, a sensação de ser resgatado, mas de ser esquecido ou abandonado. E, falando em filmes de guerra, o Platoon, há uma cena trágica em que o sargento Elias é deixado para trás de propósito por um colega seu, maldosamente, para ser morto pelos Vietcongs. Todos nós nos emocionámos com a história da equipa de futebol da Tailândia, que foi resgatada. Certamente uma grande alegria da parte deles. Emocionou-nos. Mas também nos terá emocionado o submarino Kursk, há cerca de 20 anos, em que aqueles tripulantes todos foram abandonados. E podiam ter sido salvos. Há quem tenha a opinião de que se as operações de resgate fossem mais rápidas, eles poderiam ter sido resgatados. Então há um sentimento de grande alegria e de gratidão por parte de quem é resgatado e quem é lembrado, e um sentimento de tristeza e de profunda desilusão por parte de quem é abandonado. Ou seja, ser esquecido é algo terrível. Alguns de vocês, aconteceu muitas vezes isso. Quando era a altura de jogar a bola, isso começava a fazer as equipas. A sensação de ser o último, ou a sensação de ser, olha, tu vais à baliza porque não jogas nada, é triste, não é? É triste ser esquecido, é triste não ser valorizado. E as consequências podem ser trágicas, em alguns casos. Mas quero falar-vos agora de uma situação de resgate e de abandono muito mais profundas e com consequências muito mais eternas, com consequências eternas, que é de 4 esquecimentos. 4 grandes esquecimentos. O homem esqueceu-se de Deus. Não há ninguém que busca Deus. Não há ninguém, desde esta passagem de Salmos, que o Senhor olhou desde os céus para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Ou seja, buscar a Deus é sinal de entendimento. Então o homem esqueceu-se de Deus. Mas Deus não se esquece do homem. Deus não é injusto para se esquecer. O homem esquece. E vocês, todos nós, vamos ser esquecidos pelos homens. Mas Deus não se esquece do homem. Mas, no entanto, desamparou, vamos dizer, esqueceu, abandonou, desamparou o seu filho. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou.
Mas Deus, e este é o mais precioso esquecimento de Deus. Deus lança as nossas iniquidades no mar do esquecimento. Não é o que diz Isaías 43, 25, isso, creio que é Miqueias, creio eu, em que fala do mar do esquecimento. Mas Deus irá esquecer-se e abandonar no inferno por toda a eternidade aqueles que o rejeitarem. Portanto, é importante que percebamos estes 4 grandes esquecimentos. Reconhecer que o homem, aquele que ainda não se reconciliou com Deus, esqueceu-se de Deus, mas Deus não se esqueceu de ti. Esqueceu-se, isso sim, do Senhor Jesus Cristo. Abandonou, desamparou. Mas agora, a todo aquele que o receber, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus e dos seus pecados não se lembrará mais. Mas aqueles que o rejeitarem serão abandonados, serão esquecidos por toda a eternidade. Ora bem, esta passagem, alguém sabe quem é que disse estas palavras? Há ainda alguém para que lhe faça bem? O irmão Amadeu sabe, e vocês, se não os que não ouviram a mensagem anterior, não saberão, poderão não saber, mas é algo que eu penso sempre, procuro pensar sempre. Quando eu até falo-vos agora de uma experiência pessoal que até entronca no que o irmão Amadeu falou há pouco, dos jovens. Na igreja em Fontainhas, nós temos procurado juntar os jovens. Os nossos filhos, outros jovens. E quando nós estávamos a tentar organizar estes encontros, dei por mim a perguntar à Sara: há ainda alguém? Há mais alguém de que a gente esteja a esquecer? E aparecia sempre gente. Há sempre alguém a quem nós podemos fazer bem. E é fácil. Isto aconteceu no segundo livro de Samuel 9:1, David diz isto, e isto vem no seguimento de o seu reino estar estabelecido. O Senhor, vamos abrir a Bíblia nessa passagem. O Senhor, como é que é? Segundo livro de Samuel 9:1. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Vejam no final do versículo 14. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o povo. Então, Davi já tinha o seu reino estabelecido, estava tudo estabilizado, não havia ali guerras que ele tivesse de travar. Este capítulo 8 até começa com Davi a ter várias vitórias sobre os seus inimigos. E então ele pensou: há ainda alguém a quem eu possa fazer bem. E atenção, alguém da casa de Saul. Porque ele podia pensar, como foi dito, podia pensar: vou exterminar a casa de Saul, porque é alguém que não me fez bem. Mas Jonatas, sim, tinha-lhe feito bastante bem. Nós, enquanto crentes, temos o maior privilégio. Eu tenho dito isto várias vezes, que o crente mais humilde é mais bem-aventurado do que o homem mais rico, mais bem-sucedido do ponto de vista humano. Até dizia há uns meses que, quando se falava com alguém sobre o Cristiano Ronaldo, do facto de familiares deles serem conhecidos de algumas pessoas daqui da igreja, eu falava que a maior transferência dele não seria ir do Real Madrid para a Juventus, mas seria do reino das trevas para o reino da luz. Essa seria a sua maior transferência. E nós somos mais bem-aventurados, mais privilegiados do que qualquer homem à face da terra. Temos o maior privilégio, estamos salvos por toda a eternidade, pertencemos à família de Deus. E agora devemos nos preocupar com os outros. Fazer bem a todos, como diz Gálatas 6:10, fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Porque é fácil. Eu já estou bem. Quero lá saber dos outros. E por vezes acontece quando nós ouvimos falar daquelas tragédias em que há uma pessoa que até já tinha conseguido sair daquele lugar do tiroteio ou de qualquer outra situação trágica que estava a decorrer, e ele, em vez de fugir e ficar seguro, pensar só em si mesmo, ele volta para tentar salvar outros. E alguns ficam. Porque todos buscam o que é seu, que diz o apóstolo Paulo, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas ninguém tem de igual sentimento. Dizia o apóstolo Paulo em relação a Timóteo, que sinceramente cuide do vosso estado. Ora bem, a doutrina é muito importante. É muito importante. Mas se não houver prática a acompanhá-la,
Se não houver este cuidado, ela é coxa. Vamos andar com uma perna muito forte, mas a outra muito curta. E caminhar com uma perna boa e uma perna curta, eu não sei o que é, mas não deve ser fácil. E nós temos na palavra de Deus a exortação a cuidar dos desfavorecidos. Muitas vezes o Senhor diz para cuidar do estrangeiro. Não oprimirás o estrangeiro, porque estrangeiro foste na terra do Egito. E esta passagem fala de quê? Em relação ao pobre e ao estrangeiro? O Deus sabe, certeza. Sobre quê? Sobre as vindimas e sobre as colheitas. Quando eles ceifavam para deixar um bocadinho para os pobres e para os estrangeiros. E é aqui que entra Ruth. Ruth foi apanhar bocados nos campos de Boaz. Porque havia este cuidado, o Senhor exortava o seu povo a lembrar-se dos mais carenciados, dos mais desfavorecidos. E Jó cuidava dos desfavorecidos. Ele fala, esta passagem é extraordinária. Vamos ler em Jó 29. Temos aqui um excelente exemplo. Já viram que é um homem de Deus como o Jó, que tinha feito tanto pelos outros e estava a ser acusado. Tens pecado. Está a acontecer isso, o Senhor está a castigar-te. Então, Jó 29, 12. Porque eu livrava o miserável que clamava, miserável, como também o órfão, que não tinha a quem eu socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me a justiça e ela me servia de vestido. Com manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo, dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Lá estava ele, ainda era à procura de... Lá está. Ainda há mais alguém que eu possa ajudar. Ele era um homem de Deus que procurava ajudar os necessitados, os carenciados, os esquecidos. E temos aqui sete grupos que englobam muitos dos que precisam da nossa ajuda. Eu gosto muito deste versículo. Até o pardal encontrou casa. Como é que diz? Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Fala-nos de sermos uma família. E será que estamos a ir ao encontro do que esta passagem diz? E já vamos ver outras. Então eu hoje queria falar-vos de 12 desfavorecidos. 12 esquecidos. Vai ter de ser rápido. E vamos esquecer de alguns. Eu já tinha isto preparado e agora ao ouvir o irmão Amadeu, lembrei-me de mais. Portanto, é importante nós falarmos uns com os outros. E perguntar. Porque Davi não pensou só para ele. Há ainda alguém? Ele perguntou ao Ziba. O Ziba, que era servo de Mefibosete, é que lhe disse. Há ainda este. Então, vou falar de 12. Há os impopulares. Pessoas que não são tão populares como outras. Lá está, que não são as primeiras pessoas a serem escolhidas. Posso dizer sinceramente, os feios. Às vezes são esquecidos. E para isso eu digo, há esperança. Olhem para mim. Há esperança para todos. Há esperança para todos. Leia era menos formosa do que a sua irmã Raquel. Jefté era filho de uma prostituta e Deus usou. E Raquel, apesar de não ser a preferida de Jacó, foi dela que veio a descendência de Judá e o Senhor Jesus Cristo. Davi era um humilde pastor. Não era o primeiro a ser escolhido. Viram todos, nenhum deles era. Quando foi para escolher quem seria rei, e foram buscar o Davi. Foi nem segunda nem terceira escolha, foi a última escolha. Mefibosete era coxo. E assim foi um homem que mostrou uma grande devoção a Davi. Como nós podemos ver na história posterior dele, em que ele, desde o dia em que Davi fugiu de Absalão, ele não esteve sem comer enquanto o seu senhor não voltou. Paulo era perseguidor da igreja. Não era a pessoa mais óbvia para fazer aquela obra que Deus fez através dele. E mesmo não era uma pessoa que
que tivesse uma presença assim muito forte. Os coríntios escarneciam dele, da sua presença. Portanto, não seria a pessoa, não seria o pregador da moda, provavelmente. O Senhor não tinha parecer nem formosura, no entanto, fez a obra da nossa redenção. Eu tenho esta história que é de uma menina que tinha uma boneca feia. E era a boneca preferida dela. E ela dizia, perguntavam-lhe, porquê é que tu brincas com essa boneca? Ele dizia, se eu não gostar dela, quem é que vai gostar dela? Hã? Se eu não pegar nela para brincar, quem é que vai gostar dela? Há esse espírito em nós, de ir à procura não daqueles que são mais fáceis de amar, mais fáceis de gostarmos deles. Temos esse cuidado. Eu tenho uma prática que já me deu chatices, que é quando vejo um pacote de leite ou outra coisa assim, que esteja amassado, mas vejo que está em bom estado, eu trago esse. Porque eu penso assim, se eu não levar este, ninguém leva. E digo que é uma pequena homenagem ao que a Cláudia fez comigo. Mas é uma homenagem ao que o Senhor fez connosco. O Senhor amou-nos mesmo, nós não sendo dignos de amor. É que nem todos nós somos igualmente desejáveis, nem todos nós somos igualmente atraentes, nem todos somos igualmente interessantes, mas o Senhor ama a todos por igual. E o Senhor diz isso à nação de Israel. A nação de Israel provavelmente pensava, nós somos maiores. Mas o Senhor diz, não foi eu amei-vos porque eu decidi assim. Não foi por causa dos vossos bonitos olhos, por assim dizer. Não foi por causa das vossas características interessantes que eu vos amei. Mas porque Ele é amor. Temos de estar preocupados com isto. Porque Deus faz que o solitário viva em família. Extraordinária esta passagem. Deus faz que o solitário viva em família. Diz o versículo 5, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Órfãos e viúvas é transversal a toda a Bíblia. Porque são normalmente aqueles que ficavam para trás. Ficavam desamparados por completo. Porque quando morria o homem da família, vemos como aquela viúva que tinha 2 filhos, que Eliseu ajudou, a viúva de Sarepta também, estava completamente desgraçada, porque não tinha alguém que lhe pudesse valer, porque normalmente era o homem que trabalhava. E Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. O que é que, enquanto igreja, nós estamos a fazer para que esta passagem da palavra de Deus se cumpra? Estamos a ser nós a família que alguns não têm. E que alguns não são provavelmente aqueles que nós convidaríamos para estarem connosco. É que se não os valorizarmos, outros podem valorizar. Outros podem dar valor e nós perdermos a oportunidade de os ajudar e de os conquistar, alguns deles conquistá-los para Cristo. Eu ainda queria falar sobre isto, sobre sentir em família. Eu posso dizer, poucos saberão disso, mas alguns do que aqui está sabem disso, como funciona o estudo bíblico antes de começarem a gravar. E pode parecer que às vezes começam o estudo bíblico propriamente dito, a ler a passagem, às vezes às 9h40 para aí, não é? E pode parecer que o tempo antes não é assim muito importante. É muito importante. Porque ali nós vemos como somos verdadeiramente uma família. E o irmão Carlos, ou o irmão Fernando, ou outro irmão, diz, olha, vamos orar por este irmão, vamos orar por aquele. E vocês provavelmente às vezes estão a pensar assim, há ainda alguém de quem nós estejamos a esquecer e que precisemos de lembrar em oração? Porque quem está aqui e vê orar por ele, orar pela sua família, pensa, eu faço mesmo parte desta família. Eu não quero outra. Mas o que pode acontecer é, se não me valorizarem aqui, se não valorizarem uma determinada pessoa aqui, ela provavelmente vai à procura de valor noutro sítio. E nós não o queremos. Somos solteiros. Ser solteiro é um dom de Deus. Não é para qualquer um. Ficam mais expostos à solidão. Daí a igreja ser muito importante. Ser a tal família.
Porque o solteiro está mais exposto à solidão. E a igreja tem de saber dar resposta a isso. Não é, olha, vamos arranjar aqui algum para casar com aquela pessoa. Não é nesse sentido. Mas a pessoa sentir-se em família. E não casando, ou não podendo casar, a igreja precisa de ser esta família. Podem ser muito úteis na obra. O apóstolo Paulo diz que aquele que é solteiro tem mais tempo para se dedicar às coisas do Senhor. E aos solteiros, eu quero dizer o seguinte. Eu disse isto a um jovem que já estava a entrar numa idade, mas estava a ser trintão, e alguns começam a pensar, olha, eu gostava de casar. Provavelmente não tem este dom de ficar solteiro. E eu disse-lhe, porque assim, não imaginam, ou se calhar imaginam, quão difícil é encontrar alguém crente e que partilhe os nossos valores, nomeadamente na questão de dividir corretamente as Escrituras. É muito difícil. Então eu disse-lhe, não baixes os teus padrões. Não vais à procura de um... Porque alguns o que é que fazem? Não arranjam ninguém aqui no nosso meio, vão ao mundo buscar. E é uma tragédia. Não faças isso. Pela graça de Deus, creio eu que as coisas correram bem nesse sentido. Porque mais vale ficar solteiro do que desgraçar a vida. E é melhor casar do que abrasar-se. Ser solteiro é um dom de Deus, mas não façam asneiras, não tomem decisões erradas, baixando os padrões, só por não conseguirem, não acontecer, não surgir esta ocasião de casar. E nós, enquanto igreja, devemos ajudar essas pessoas. Porque às vezes há programas de casais, não é? Há convívios, e depois este casal faz um encontro em casa de um casal e convidam-se outros. E às vezes nós podemos estar a esquecer de alguns. Que não tem mais ninguém. Às vezes não tem mais ninguém. E é importante que a igreja seja uma família. Temos os divorciados. Há aqui bastantes pontos de contacto com os solteiros. E se apertar, não volta a casar, como diz a palavra de Deus. É um drama. É um drama para uns e para outros, mas também para os filhos. E a igreja precisa de também ser uma resposta. Porque, por vezes, em alguns casos em que há divórcios, mais do que um deles precisar de um marido ou de uma mulher, os filhos precisam de um pai ou de uma mãe, que às vezes não têm. E o que é que a igreja está a fazer quanto a isso? A igreja tem um papel essencial, uma vez mais, porque Deus faz que o solitário viva em família. Gravem bem esta passagem nos vossos corações e nas vossas Bíblias. Deus faz que o solitário viva em família. E devemos ter o braço estendido para ajudar. E não o dedo para apontar. Apontar o dedo é fácil. Isto falhou por isto, por aquilo. Ver em que é que nós podemos ajudar. Eu não tenho grandes soluções. Se calhar nas perguntas e respostas, provavelmente fico a olhar para vocês. Não sei se teremos respostas, mas temos de estar conscientes de que há estas pessoas que precisam de ajuda. E atenção, não é só dizer não pode voltar a casar. E depois não lhe dar qualquer tipo de ajuda. E o apoio bíblico nesta área é muito importante. Apoio bíblico. Não é, por favor, não se deve cometer este erro, que é, está bem, voltas a casar, mas não participas na ceia do Senhor. Isso não faz sentido nenhum, não é? A disciplina vitalícia não deve ser uma opção. Que às vezes parece que é uma opção, não é? Então, solteiros, os divorciados, precisam da nossa ajuda. Os viúvos, eu aqui não falei dos viúvos, mas não me esqueci. O Senhor lembra-se deles, claro. Mas não está aqui nesta lista, mas os viúvos também precisam. Um pouco como os divorciados, não é? Não tencionam voltar a casar, e depois também há a questão da solidão, mas na questão da solidão também irei falar, quando falar dos velhos. Os quebrados. Há pessoas que, devido à vida que têm para trás, estão completamente escangalhados. Pessoas que ex-toxicodependentes, alcoólicos, homossexuais, viciados, órfãos de pais vivos, pessoas que não têm uma referência, não têm um pai como referência.
ex-criminosos, ou até criminosos, os presos. Os presos também não vou falar deles, mas também há alguns que nós nos esquecemos. O que é que vamos fazer com estas pessoas? Se calhar é o tipo de pessoas que nós se calhar preferimos que nem viessem. Sejamos sinceros. Há algumas pessoas que é mais confortável para nós não as ter aqui. É mais fácil de lidar com pessoas bem comportadinhas e com vidas não muito estragadas. Mas o Senhor pode recuperar qualquer pessoa. Fez isso com o apóstolo Paulo e há exemplos de vida extraordinários nas Escrituras e fora de pessoas que Deus pôde operar nelas. E vamos nós ignorá-los, descartá-los? Pode não parecer ser uma mais-valia para a Igreja, mas devemos ajudá-los. E novamente o braço estendido para ajudar e não o dedo a apontar. Porque Deus faz com o solitário viva em família. Porque a Igreja, esta é uma frase bastante interessante, mas que pode ser mal interpretada, que a Igreja não deve ser um hotel para santos. E nós queremos aqui pessoas todas perfeitinhas, sem grandes falhas visíveis. E se tiverem falhas é melhor escondê-las. Não é? Porque a Igreja não deve ser um hotel para santos, mas um hospital para doentes. Onde as pessoas possam vir para ser curadas. Mas atenção, alguns dos que dizem esta frase querem que a Igreja seja um hotel para doentes. E nós não queremos que a Igreja seja um hotel para doentes. As pessoas vêm para ser tratadas, para ser curadas pelo Evangelho, serem reconciliadas com Deus, mas não é para ficarem aqui, continuar a pecar e está tudo bem. Como o Senhor Jesus Cristo disse, nós costumamos dizer, vem tal como estás, é verdade, mas vai e não peques mais. Hoje muitas igrejas dizem, vem, podes continuar a pecar à vontade. O Senhor disse, vai e não peques mais. Portanto, nós também temos de estar atentos a estas pessoas. Não é, parece que uma pessoa assim com um aspecto menos atraente e nós não queremos nada contigo. Os descrentes são esquecidos muitas vezes. Porquê? Penso eu primeiro para mim, será que eu acredito mesmo no inferno? Eu insisto com os descrentes que são meus amigos e falo-lhes do Evangelho. Ou se há uma oportunidade até... É melhor não falar, vai ser desconfortável. Pode ser desagradável. Pode ser um pouco constrangedor. Mas sabem o que é bem mais desagradável do que ficarmos de mal com um amigo nosso? Ou ficarmos ali um momento um pouco estranho? Sabem o que é pior? O inferno é muito pior do que isso. O inferno é muito pior do que qualquer momento ou algum tempo de desconforto e de uma situação em que não estamos bem com um amigo nosso. Muito pior. Será que eu apenas evangelizo, anuncio o Evangelho da graça de Deus, quando subo aqui ao púlpito e dou uma exposição do Evangelho? Será que eu faço isso? E sabem, por vezes há cultos de evangelização onde não se evangeliza. Parte dos princípios são todos crentes. Já se conhece aquelas caras todas, já há muito tempo, e fala-se de tudo, menos do Evangelho da graça de Deus. Nos cultos de evangelização, e algumas igrejas têm mesmo um culto de evangelização, e não é dada uma mensagem, não é falado nada acerca da necessidade que as pessoas têm de se reconciliar com Deus. Se calhar pensa-se, antes disso, Abacuque 2.2, o Senhor diz a Abacuque, escreve, como é que é? Tenho de ler esta passagem. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa. E há pessoas que passam na nossa vida a correr. E o Evangelho da graça de Deus tem de estar bem claro. Não haver dúvida. E se passa alguém para a nossa vida a correr, devia levar o Evangelho da graça de Deus. Porque todos, às vezes podem pensar, todos os que estão aqui a ouvir são crentes. São? Mas olha, se calhar os que estão a ouvir, alguns que ouvem, principalmente aqui na Quinta de Conde, que eu sei que há descrentes a ouvir. Não é? O Carlos ainda há dias dizia que colegas dele estavam a ouvir uma mensagem no site da igreja. Alguns são descrentes e devem sempre levar a mensagem da reconciliação consigo. E as crianças? Será que já são crentes? Devem ouvir desde pequeninos
acerca da graça de Deus, acerca do Evangelho da graça de Deus. E o Evangelho, a forma como o Evangelho é apresentado é claro? Ou misturam-se passagens que, dividindo incorretamente as Escrituras, que depois pode transmitir alguma dúvida, ou pouca clareza? E às vezes há um problema que eu tenho visto várias vezes acontecer, que é, principalmente quando há pessoas que começam a namorar com um descrente. Ele começa a aparecer e nós começamos a tomá-lo como crente. Vem, está aqui há algum tempo e depois, principalmente quando o namoro acaba, desapareceu. E nós às vezes corremos o risco de a pessoa começa a aparecer, começa a estar aqui connosco e nós começamos a tomá-lo como crente. Mas devemos preocupar-nos. Devemos preocupar-nos com eles, em mostrar-lhes claramente a necessidade que eles têm de se reconciliar com Deus. E depois também há outros perdidos. Há familiares nossos que estão perdidos. E será que eu me acomodo a esse facto? Alguns que estão casados com perdidos, ou que têm filhos perdidos, ou que têm os pais perdidos, já se acomodaram. O apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipos: querendo o Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E quão bom seria que se fosse uma realidade na minha e na vossa experiência. Isto eu já falei, é desagradável insistir com alguém com a urgência da conversão. O inferno é muito mais desagradável. Então nós podemos esquecer dos descrentes. De várias maneiras. Não só aqui na igreja, mas até no nosso dia-a-dia. Os desviados. Ou os desanimados. Alguns que vão abaixo quando chega o dia mau. Nem todos estão tão firmes como outros. E se calhar pode ter acontecido alguma coisa na igreja para que isso acontecesse. E nós conhecemos casos, até bem recentes, de pessoas que se vão completamente abaixo por causa dos problemas na igreja. Muitas vezes há falta de cuidado e de zelo pelo seu bem-estar. Às vezes parece que, eu tenho comentado isto algumas vezes ultimamente, que para alguns líderes de igrejas parece que enquanto houver dinheiro para pagar a renda e pregadores que queiram vir aqui pregar, temos igreja. Isso é uma forma completamente sem sentido de ver a igreja. Tem de haver cuidado daqueles que por uma razão ou por outra se desviam ou estão desanimados. Procuramos-los. Cuidamos da sua alma, como ouvimos há pouco. E uma vez mais, o braço deve estar estendido para ajudar e não o dedo para apontar. E familiares nossos? Será que me acomodo-me ao facto de eles andarem desviados? Eu dou-vos o exemplo do meu pai. É um crente, pela graça de Deus. É alguém com quem eu tenho o prazer de falar das coisas espirituais. Mas não se tem congregado, por razões várias. E eu acomodo-me. Eu, durante muitos anos, acomodei-me. E vou-me acomodando ao facto de, olha, não se riu, olha. Mas há outros casos, de pessoas que já estiveram no nosso meio e nós vemos-los afastados e nós não fazemos nada. Olha, está desviado, olha. Ele, quando quiser que volte. Depois há os isolados. Isolados por várias razões. Há os que emigraram, há alguns irmãos nossos que estão fora, e é difícil. Torna-se difícil, por vezes. Até não só ter uma igreja onde se possam congregar, principalmente uma igreja como as nossas, entendem o que é que eu quero dizer, onde se prega o Evangelho da graça de Deus, a palavra de Deus corretamente dividida, é difícil. E em relação aos imigrantes, às vezes é fácil de pensar, são nossos amigos no Facebook. Não é? E o Facebook tem este problema, que dá uma sensação ilusória de proximidade. Nós somos amigos, sabendo como é que ele está. Só, vejam como é hipócrita, muitas vezes é hipócrita esta proximidade que nós temos. E já me aconteceu isso. Falece um familiar de algum amigo nosso no Facebook e põe lá a questão de luto ou... E quantas vezes eu dou por mim, não quero estar a comentar, é desagradável, ponho só, olha, um sinal de tristeza.
E esta é a proximidade que eu tenho com aquela pessoa, que diz ser minha amiga. Portanto, o Facebook tem este problema. É um dos outros problemas que o Facebook tem. É uma sensação ilusória de proximidade. E no fundo, estão esquecidos, muitas vezes. Lembramos-nos, de vez em quando, e se calhar passam-se anos sem nós falarmos com eles. Há os deslocados, pessoas que vão para outras zonas do país, e não estão aqui junto connosco, facilmente são esquecidos. Os estudantes universitários, aqui é muito perigoso. Muitos desviam-se exatamente quando vão para a universidade. E precisam de um cuidado especial. Principalmente quando algumas vezes vêm a casa só 2 em 2 semanas ou 3 em 3 semanas, e enquanto estão fora, preocupamos-nos com eles. Há aqueles crentes que não têm igrejas por perto. Há crentes em igrejas que estão a ir completamente abaixo. E eu já estive assim. Mas aqui também não é desculpa. Eu estava numa igreja, em Estarreja, onde não tinha quase ninguém. Eu tinha tudo para ser um esquecido. Mas eu também pus pernas ao caminho. Porque também não é... Aqui uma coisa que é importante também dizer. Não queres ser esquecido, não te ponhas a jeito. Também há alguns que ninguém quer saber de mim, fico aqui no meu canto, ninguém quer saber de mim. Autocomiseração. O que é que eu fiz? Lembro perfeitamente, o Rui lembra-se, e o irmão Teles lembram-se, certamente, há 23 anos, comecei a ir todas as segundas, sextas, domingos, à igreja em Ovar, para estar com aqueles irmãos. Foi muito importante para mim. Também, aos sábados também era a casa do nosso irmão Palmeiro. Foi muito importante para mim. Estava isolado. Tinha tudo. O meu pai que não se congregava, tinha a igreja que não ajudava. Pôs os pés ao caminho, pôs à obra. Há aqueles que estão sozinhos, alguns que são... eles próprios isolam-se. E alguns que é difícil. É difícil até falar com eles. Temos de tentar ajudá-los. Alguns que são solitários mesmo. Não tem ninguém na vida. Não tem mais ninguém. E a igreja precisa de ser a família para eles. E eu ouvi uma... Não sei onde é que eu ouvi essa expressão de alguém que se tinha convertido há pouco tempo e andava desanimado. Andava desanimado porque... E terá dito algo como... Eu não sabia que isto da igreja era só ao domingo. Alguns pensam... reuniões à semana, isto era bom só... Mas para alguns que precisam... Se houvesse reuniões todos os dias, eles estavam aqui todos os dias. Precisam de estar com... Precisam do afeto, do carinho dos irmãos. Também já falei disto. É preciso haver proatividade. Da nossa parte, dos que estamos bem, como David. Mas também daqueles que estão sozinhos, isolados. Também não podem ficar ali sozinhos à espera que alguém se cuide de mim. Também têm de cuidar de si próprios. Ou seja, resignar-nos não é solução. Depois também há aqueles que estão próximos, alguns nossos familiares, e que estão próximos fisicamente, mas estão longe. Estão longe. Quero falar dos impedidos também. Alguns têm pais descrentes. Vocês tiveram aqui um caso, pelo menos, e já tiveram outros casos, de alguns que não podiam vir às reuniões, que os pais não deixavam. Como é que nós podemos ajudar? Assim, como eu vou dizer daqui a pouco, ninguém pode impedir de orar. Não é? As nossas orações podem ser impedidas, como diz o Pedro, não é? Mas ninguém nos pode impedir de orarmos por estes que estão impedidos. Alguns que têm cônjuges descrentes e não podem vir. Casei, não posso ir, como disse aquele na parábola. Alguns por causa dos seus empregos também estão impedidos de estar com os crentes. Outros têm familiares doentes, têm de cuidar deles, não podem estar. Alguns próprios estão doentes. Alguns têm dificuldades de deslocar, estão longe. Exatamente, a igreja é demasiado longe. Nós podemos fazer isto. O crente não vai à igreja, vai à igreja ao crente. Visitar. Há este cuidado em visitar os crentes. Ainda há pouco, eu tenho falado um pouco sobre isto. E eu sei que este é um assunto sensível, não vou tratar dele propriamente, mas às vezes há tanta...
Nós partimos do princípio em que não há, e essa é a nossa prática, e eu concordo em grande medida com isso, não haver obreiros a tempo integral. Mas depois ninguém faz esse trabalho. Não estou a dizer que seja o caso aqui, mas em algumas igrejas ninguém o faz. Ninguém tem cuidado de visitar os irmãos. Isto tem de ser bem coordenado. Não é alguém, realmente temos aquela pessoa que está doente ou que está impedida de vir aqui. Se calhar alguém devia visitar. Alguém. Não é alguém, sou eu. Eu disponibilizo-me a ajudar nas locações, a ir buscar crentes que não podem vir de outra maneira. O nosso irmão Rui, durante muitos anos, eu lembro-me, nas tais alturas que eu ia ao VAR, tinha sempre cuidado de levar alguns irmãos que não podiam ir de outra maneira. Então eu levava-os. Podia dizer, realmente alguém devia levar. Mas não era alguém, era ele mesmo. E orar, como eu disse, orar... Exatamente. E orar é algo que não nos podem proibir de fazer, não é? Por estas pessoas, nomeadamente dos pais, daqueles que têm pais descrentes e cônjuges descrentes. Eu vou acelerar os doentes. Os doentes ou os deficientes também. Eu às vezes penso um pouco no nosso irmão Fernando da Igreja das Fontanhas. É um fardo muito grande para aquela família. E nós, a minha interação com o nosso irmão Nando, que é um rapaz mais velho do que eu, que está numa cadeira de rodas desde bem cedo, devido a problemas de saúde, a minha interação com ele é sempre que o vejo, dou-lhe um abraço e falo um bocadinho com ele. Mas a vida dele não é só aqueles 30 segundos que passa comigo. Devemos nos preocupar com eles. Ver se os pais precisam de ajuda. Porque, principalmente neste caso, o nosso irmão Manuel e a nossa irmã Hilda já não são novos. E o nosso irmão Fernando não fica mais magro com o passar da idade. Torna-se bastante difícil. A minha ajuda às vezes é ajudá-lo a subir a rampa ou a descer. Já é alguma coisa. Em relação aos doentes, curar, ungir, não é isso que nós devemos fazer. Adivinhar, pôr-se a adivinhar, ele deve estar doente por causa disto ou por causa daquilo. Não é isso que nós devemos fazer, é orar por eles. Visitar, consolar e ser consolado. Quantos nós vamos visitar alguém, em vez de sermos nós a consolar, somos nós a ser consolados das visitas. E cooperar, ver se eles precisam de ajuda. Eu lembro quando era pequenino, havia uma senhora que tinha em tempos reunido na igreja, só que estava muito doente e incapacitada, e eu lembro como para mim era um frete mesmo ir lá ajudar a fazer coisas em casa dela, porque ela, coitadinha, não conseguia fazer as coisas por ela, então telefonava para a casa dos meus pais para eu ir lá ajudar a ir às compras ou a arranjar qualquer coisa lá na casa. Eu era pequenito, não é? E eu não gostava. Mas enquanto crentes nós temos de estar preocupados também. Os doentes. Em que é que eu posso ajudá-los? Os pobres. O Senhor diz que sempre os teremos connosco. E quando Paulo foi a Jerusalém, eles disseram para se lembrar dos pobres. E Paulo fez. Foi diligente nesse aspecto. O que procurei, pedindo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que procurei fazer com diligência. E nós vemos Paulo de facto a fazer isso, fazer uma coleta para os crentes pobres de Jerusalém. Alguns se lembrar-se-ão de há 21 anos, da conferência que foi feita aqui, na 5ª conferência, do irmão nosso que disse isto. Lembram-se? Alguém se lembra? Foi o nosso irmão Vítor que disse. E na altura as pessoas ficaram assim um bocado chocadas. Não acreditem em quem disse pobres. Foi na altura das perguntas e respostas. E, de certa forma, é verdade. Deveria ser verdade. O apóstolo Paulo fala de haver igualdade. Ou seja, há um crente pobre na nossa igreja. Nós vamos dizer, como diz que é Tiago, ide, aquentai-vos, desenrasquem-se sozinhos. Não. A igreja deve estar alerta para esses casos, que muitas vezes é difícil de detectá-los porque há muita pobreza envergonhada.
Mas a igreja deve estar pronta para ajudar. Porque as coletas servem apenas para pagar a renda e as contas. Os crentes são a obra de Deus. É neles que devemos investir. E os crentes não os ajudamos? E os descrentes? Vocês têm aquele ministério do pão à palavra, que é também uma forma do Evangelho entrar em algumas famílias carenciadas. Devemos lembrar dos pobres. É fácil nós passarmos por um pobre e ignorá-lo. Claro que pensamos sempre, se calhar isto não é pobre, é para a droga ou é para o álcool. E é sempre difícil. Mas naqueles casos em que nós sabemos que as pessoas precisam, o que é que estamos a fazer quanto a isso? As mulheres, muitos podiam falar, que muitas vezes são esquecidas. E nós temos aqui uma mensagem há 3 meses que está aqui, o nosso irmão Carlos. Recomendo que invistam menos de 1 hora para ouvir esta mensagem. E também, acrescentei isso depois, do Ministério da nossa irmã, principalmente da nossa irmã Xanda, que também é muito importante. Às vezes há demasiado foco nas coisas que as mulheres não podem fazer. As mulheres não podem fazer nada. Alguns dizem, a mulher não, é uma múmia, não é? A mulher é uma múmia, não pode fazer nada, tem que estar calada, tem que estar... A mulher pode fazer tanta coisa. Eu não estive a ouvir outra vez a mensagem, mas se calhar devia. Não, se calhar não, devia mesmo voltar a ouvir. No lar, com o seu marido, com os seus filhos, eu digo-vos, a maior obra que uma mulher pode fazer é aquela obra que Lloyd e Eunice fizeram. Tornar o seu filho e o seu neto sábio pelas Escrituras para a aquisição da salvação que há pela fé em Cristo Jesus. É uma maior obra. Há um ministério na igreja também. Ensinar as mais novas. Pode haver discussão se é do púlpito ou se é pelo seu exemplo, mas pelo seu exemplo é de certeza. O ministério na vida cotidiana, o seu testemunho que dão, a evangelização. E nós temos vários exemplos de mulheres notáveis. E Lídia, Lloyd e Eunice, Febe, que serve na igreja que está em Sencreia, Trifena, Trifosa e Pérsida, não são medicamentos, não. Trifena e Trifosa trabalharam no Senhor e Pérsida trabalhou muito. Estas trabalharam, mas Pérsida trabalhou muito. Priscila, que é um exemplo para nós, porque às vezes podemos pensar, as mulheres de doutrina não precisam de saber nada, precisam de saber das coisas práticas, mas Priscila foi, ela com o seu marido, indicar mais pontualmente o caminho de Deus. Não, às minhas irmãs, digo, não deixem a questão doutrinária, a questão do conhecimento da palavra de Deus para os homens só. Muitas vezes eles falhamos. E Vodi e Sintik, nós normalmente associamos estas 2 mulheres à guerra que elas tinham entre elas, mas elas trabalharam. Então, as mulheres, e estou quase a acabar, os velhos que são tão esquecidos que a conferência, um dos temas principais era para ser os velhos, e tão pouco falamos deles. Eles precisam tanto de nós. Eles não, nós. Eu também já sou velho. Também preciso. Porque os velhos, nós sabemos que é uma altura. O Moisés diz, a vida do homem é 70 anos e aqueles que chegam aos 80, o melhor é canseira e enfado. E reparem que ele disse isto, ele começou o seu principal ministério aos 80 anos. Portanto, aqueles 40 anos que ele passou no deserto, o melhor foi canseira e enfado. É um tempo de solidão e abandono. O Salomão diz que são os dias sem contentamento. Antes que cheguem os dias dos quais vens a dizer não tenho neles contentamento. É uma altura difícil da vida. Eu não sei se irei chegar a velho. Não sei como é que irei estar quando for velho. Mas sei que é uma altura difícil. Houve uma reportagem há algum tempo de idosos no Japão que roubam, fazem pequenos furtos, para ir para a prisão, porque lá sempre tem algum carinho.
Porque no Japão há muitos que estão sozinhos. Não têm filhos. E há muito aquela cultura de ter só um filho. Ou não ter filhos. Depois chegam à idade adulta, à terceira idade, ou à quarta idade, e não tem ninguém que cuide deles. E acontece isto muito no Japão. E noutros países. É uma altura em que estão mais sujeitos a doenças e à perda de familiares, a viverem sozinhos. Pouco afeto recebido. E aqui eu tenho de parar um bocadinho e dizer: aos jovens, eu já fui mais novo e lembro-me como não apreciava particularmente aquela altura em que ia à casa visitar o meu avô, um avô que eu conheci pouco, e ter-lhe dar um beijinho, dar um beijinho ao avô. Até houve uma certa polémica há uns meses por causa de dar beijinho ao avô. Se não deres um beijinho ao avô, não ficas de castigo ou qualquer coisa assim. E até houve uma frase um pouco polémica sobre essa questão de dar um beijinho ao avô. E os idosos precisam de carinho. Não será, para um jovem, para uma criança, se calhar não é a experiência mais extraordinária do seu dia, dar um beijinho a uma pessoa idosa. Os idosos às vezes têm rugas. Alguns às vezes têm um cheiro estranho. É verdade. E não é propriamente agradável dar-lhe afeto, passar tempo com eles, estar a ouvi-los, dar-lhes a dar atenção. É melhor ir para o nosso grupo de amigos e esquecer os velhos. E a igreja aqui também tem de estar atenta quanto a isso. Em Inglaterra, no Reino Unido, houve 2 ministras. Eu não sei exatamente como é que funcionam os ministérios, mas li isto, sei mesmo em notícias, que houve uma ministra para o suicídio e uma ministra para a solidão. De tal forma, é necessário, e é uma situação preocupante, que foram designadas duas mulheres para estes ministérios. Nós vivemos também numa cultura de morte, em que a ideia que passa é que mais valia os velhinhos morrerem para não serem um fardo social, em termos de despesas, em termos de respostas dos lares e tudo mais. E eu já há algum tempo fiz esta profecia. Há de chegar o tempo onde alguns filhos se hão de ver de tal forma apertados. Isto pode chegar ao ponto em que nos seja dito: o teu velhinho está a dar muita despesa. Talvez seja melhor pôr término à vida dele. E somos capazes de chegar a esse ponto. Não é preciso um grande esforço de imaginação para chegar a esse ponto. Começam por casos mais claros, mais fáceis de aceitar. Isto pode chegar a esse ponto. Por vezes os pais idosos são vistos como um embaraço. E muitos conhecem esta história daquele homem que ia deixar o seu pai ao monte para ele morrer lá. Havia essa cultura. O pai vai lá ao monte para morrer e levava uma manta para ele se abrigar. E o velhinho disse assim ao filho: filho, leva metade. Fico aqui só com metade da manta. Pai, não ficas com a manta toda. Filho, tu um dia vais precisar. Quando o teu filho vier a trazer aqui, vais precisar também. E é muito importante. E a da tigela de madeira também é uma outra história muito parecida. Procurem, que é muito interessante. A história é bastante parecida com esta. É preciso cuidar dos nossos velhinhos. Já falei dos casais que não têm filhos ou que têm apenas um filho. E aqui os casais não devem ser egoístas ao ponto de pensar: eu não vou ter filhos. Os filhos são um embaraço. Mais tarde vocês vão querer que alguém cuide de vocês também. Não deve ser essa a principal razão para ter filhos, mas também. Devemos honrar os mais velhos. Diante das cãs te levantarás. E nós temos bons exemplos, alguns aqui presentes, de filhos que cuidaram dos seus pais. Vocês conhecem os casos, não quero constranger ninguém, mas alguns que dão um verdadeiro exemplo. E alguns descrentes que dão exemplos aos crentes. Alguns crentes são uma vergonha no que diz respeito a cuidar dos seus pais.
Esse exemplo que falou há bocadinho era um crente, era da igreja? Teve contacto. Teve contacto com a igreja, sim. Mas alguém que... É tremendo, sim. Alguém que deixou a mãe num lar de terceira idade e durante um ano nem a foi visitar, pensava que ela já tinha morrido. Ou seja, é tal a falta de amor, falta de carinho por alguém que cuidou durante anos, na sua infância, na sua adolescência, e agora não quer saber. Há aquela frase que se costuma dizer que uma mãe consegue cuidar de 7 filhos, mas depois 7 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. Tremendo, não é? Honra o teu pai e a tua mãe. E nós temos aqui um exemplo, o exemplo máximo. O Senhor Jesus Cristo pregado na cruz, prestes a morrer, e tem o cuidado de tratar do bem-estar da sua mãe. Disse a João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Mesmo na hora da morte, das 7 palavras que o Senhor Jesus Cristo disse na cruz, uma delas foi para cuidar da sua mãe, que ia ficar desamparada sem o seu filho. E também é um exemplo que passamos para os nossos filhos. Um filho que cuide do seu pai, velhinho, passa o exemplo para o seu filho. Porque se não cuidar do seu pai, o que é que pode esperar? Que exemplo é que está a passar para o seu filho? Atenção, isto não é garantia de nada, porque às vezes há filhos que cuidam dos seus pais e depois quando chega à sua idade da velhice, os seus filhos não querem saber dele para nada. Mas é o exemplo que se passa. E os velhos não estão arrumados. Na sua velhice ainda darão frutos. E nós temos alguns exemplos. Moisés foi depois dos 80. Uzai é menos conhecido, mas é um homem que, quando David teve de fugir de Absalão, o Uzai queria ir com ele. Não diz lá que ele era velho, mas parece que sim. Porque David disse, se vieres comigo, não me vais ajudar, vais atrasar-me. Volta para Jerusalém e transtorna o conselho de Aquitofel. Ou seja, vais ser um espião, um infiltrado para dar cabo da rebelião de Absalão. E foi muito importante. Foi decisiva a ação deste velhinho. Daniel já foi para Babilónia novo, mas na sua velhice ainda era firme. Quando ele foi para a Cova dos Leões já seria bastante velho. Menazon o que era? Não digas tu. Discípulo antigo. Menazon, discípulo antigo. Hospedou Paulo. E Paulo o velho. O que ele fez já depois da sua velhice. Há várias coisas que os velhinhos podem fazer. Aconselhar. E o conselho dos mais velhos é muito importante. Vejam o Roboão. Roboão quis seguir o conselho dos mais novos. Foi a desgraça dele. Sigam o conselho dos mais velhos. Eles já passaram por aquilo que vocês já passaram. Mas muitas vezes nós não queremos o conselho deles porque é mais agradável dos mais novos. Devem liderar pelo exemplo. Podem fazer muita coisa. Orar. Evangelizar. Consolar. Receber os crentes em casa. Ser hospitaleiro. E outra coisa que se calhar os mais velhinhos não têm noção, mas também ensinam. Ensinar sobre a fragilidade humana. E como lidar. Ensinar os mais novos como lidar com a fragilidade, com a doença. Não é estar, ai, coitadinho de mim, estou aqui, estar sempre a chorar, a lamentar-se. Mostrar que a graça de Deus nos basta. E creio que é o último. Agora, eu quero falar-vos dos impopulares, dos solteiros, dos divorciados, dos quebrados, dos descrentes, dos desviados, dos isolados, dos impedidos, dos doentes, dos pobres, das mulheres e dos velhos. Os esquecidos. Mas ainda há mais. Há aqueles ali. Porque há muitos mais esquecidos. Que mesmo numa conferência sobre esquecidos, são esquecidos. Pessoas que, alguns de que nós nem nos lembramos que nos esquecemos. Estes aqui. Podem ser os jovens. Não falei dos jovens, mas o irmão Madeu falou dos jovens. Dos presos, as viúvas, os órfãos. Tantos outros. Então, terminando, a pergunta que David fez. Há ainda alguém para que lhe faça bem? A resposta foi, ainda há.
E a resposta de David qual foi? Onde está? Onde está? Temos de pensar onde é que estão as pessoas que as há. E que nós vamos procurar quem são e como é que a Igreja pode agir. O que é que a Igreja pode fazer? Porque volto à passagem, uma das passagens mais extraordinárias de que falei, que é Deus faz que o solitário viva em família. O que é que nós, enquanto igrejas, temos estado a fazer? Ou vamos fazer? Não é pensar que vamos fazer para dar resposta a esta necessidade. Há ainda alguém a quem possa fazer bem? Se a Igreja tem chegado até aqui, pela graça de Deus chegou, foi porque homens e mulheres ao longo de todos os tempos se preocuparam com os outros que estão lá fora. E não fora isso, eu não estava aqui. Se não tivesse havido alguém que se preocupasse comigo, com a minha salvação, eu não estava aqui. Havia ainda alguém que precisava de ser salvo. Há ainda alguém, há muita gente lá fora que precisa da salvação. Pelo esforço, pela dedicação de muitos irmãos e irmãs no passado, o Evangelho tem chegado até nós. E eu estava ali, estava-me a lembrar também, nós temos connosco um irmão, quem eu muito prezo e muito estimo, nosso irmão Teles, um grande homem de Deus, e eu me lembro de muitos homens de Deus do passado, com quem me cruzei, que foram uma bênção, que deram a sua vida ao Senhor. E me lembro deles. Mas sabem, às vezes só nos lembramos deles e esquecemos alguns cujo nome não é falado, mas fizeram obras tremendas. Que foram uma peça fundamental na igreja local. Homens e mulheres que não deram nas vistas, não foram muito... alguns não nos lembramos do nome, mas, no entanto, serviram o Senhor de uma forma tremenda. Foram uma bênção tremenda para a igreja. E eu dou graças a Deus por... E me lembro particularmente de um irmão que mal sabia ler e escrever, que o Carlos também conheceu, guarda noturno. Foi o último guarda noturno que existiu em Almada, ainda andava de espada. Eu adorava ouvir aquele homem falar. Tinha histórias fantásticas. Ele era, e ouvi testemunhos durante a noite, quando ele andava, como ele foi uma bênção para muita gente. Eu sei de irmãos que o viram sentados no banco do jardim com pessoas, ele a falar do Evangelho. À semelhança desse, graças a Deus, por muitos outros que existem na igreja. Não são conhecidos, mas Deus conhece a obra que cada um de nós faz. E um dia, na presença de Deus, nós vamos ver a obra de cada um. E se calhar alguns tiveram grande nome, tiveram apenas um nome. A obra, se calhar não teve grande valor. E outros, cujo nome não lembramos, mas vamos ver que a sua obra foi tremenda. Não se esqueceram que havia mais alguém que precisava da salvação. E não se privaram de levar o Evangelho. Não nos esqueçamos, irmãos, daqueles que estão lá fora e que precisam de conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Graças a Deus por tudo aquilo que ouvimos. Que o Senhor nos abençoe e fale profundamente aos nossos corações e nos leve a cada momento de nos lembrarmos do Senhor e daquilo que Ele fez por nós, mas lembrarmos que o Senhor não morreu apenas por nós, morreu por todos os pecadores. Que o Senhor nos ajude a lembrar-nos deles e levarmos o Evangelho. Graças a Deus por isso. Vamos terminar com a oração, vamos ficar de pé, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este tempo. E de facto, Senhor, tempo tão precioso, porque estamos passando este tempo na Tua presença. Obrigado por tudo aquilo que já nos falaste nesta tarde. Obrigado pelos Teus servos, Senhor.
Continua a usá-los para a tua glória e para a bênção da igreja. Continua a falar aos nossos corações. Mas que de facto, Senhor, os nossos corações sejam uma terra fértil, onde realmente a tua semente ela possa germinar e possa produzir fruto na nossa vida. Fruto para a tua glória. Senhor, continua connosco. E que, na verdade, Senhor, continues a falar aos nossos corações. Agora, Senhor, queremos já dar-te graças pelos alimentos que nós vamos tomar e rogar, Senhor, que tu os abençoes e te agradecemos pela tua fidelidade para connosco. Por cada dia suprires as nossas necessidades. Agradecemos por tudo, no nome que é sobre todo o nome, no nome do Senhor Jesus. Amém.